Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Essa semana e a próxima nós vamos maratonar as Olimpíadas de Paris. Todo dia a gente vai ter aqui um convidado para falar sobre os destaques do dia e também os destaques do dia seguinte. E hoje o convidado é o repórter André Fontinelli, diretamente de Paris, que está virtualmente com a gente. André, seja bem-vindo ao Como é que é? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Eu estou aqui na sala de imprensa, na sala de entrevista coletiva da Arena de Bercy, onde agora há pouco o Brasil ganhou a medalha de bronze na ginástica, como todo mundo sabe, por equipes, um feito inédito para a ginástica brasileira. Os jornalistas ainda estão aqui escrevendo suas matérias. Agora há pouco, faz uns 15 minutos, terminou a entrevista coletiva das medalhistas de bronze, das brasileiras, e nós estamos coletando esse material e mandando aí para o Brasil. Certo, vamos começar então com os destaques desta terça-feira. Conta pra gente o que aconteceu. Vamos falar dessa medalha, né? Essa medalha inédita da ginástica artística, né? O bronze ali das meninas, e também os outros destaques. O que você destaca pra gente dessa terça-feira, André? Bom, evidentemente, da participação brasileira, Priscila, o grande destaque foi essa medalha da ginástica, mas o assunto do dia foi a questão do Rio Sena, né? Para os franceses, pelo menos. No Brasil, claro, todo mundo falando da ginástica, vai bombar, vai ser o assunto o que vai dominar, até porque o Brasil tem outras chances de medalha nos próximos dias na ginástica, mas o assunto que está dominando aqui a pauta na imprensa francesa é a questão do Rio Sena. Hoje, de madrugada, foi adiada a prova do triatlo masculino, que ia acontecer às 8 da manhã aqui de Paris, 3 da manhã no Brasil, e ninguém sabe se a prova vai acontecer de fato na manhã de amanhã. Essa prova foi remarcada para amanhã por causa das condições do Rio Sena. E ainda vai ser feita uma nova medição e vai ser tomada uma nova decisão por volta das 4 horas da manhã aqui de Paris, 23 horas em Brasília, para verificar se vai ser ou não realizada essa prova. A alternativa seria simplesmente transformar o triatlo em um duatlo, com apenas a disputa das provas de ciclismo e de corrida. Então, é uma expectativa para as próximas horas. Faltam 5 horas para essa decisão ser tomada e ninguém sabe, de fato, se vai ter ou não a prova de natação no Rio Sena, que era uma coisa tão aguardada. Os franceses gastaram mais de 1 bilhão de euros, mais de 8 bilhões de reais na despoluição do rio, mas aparentemente não o suficiente para a realização dessa prova. Sim, inclusive a gente teve aí matérias, né? Você até publicou a própria prefeita, né? Nadando ali no Rio Sena nos primeiros dias, né? Antes de começar as Olimpíadas, e teve um problema aí por causa das chuvas, né? Que teve aí nesses primeiros dias da abertura, né? Primeiro dia das Olimpíadas, que acabou interferindo ali nas condições do rio, né? Exato. O que os organizadores alegam é que essa chuva que caiu no dia da cerimônia de abertura, né? Que todo mundo viu, que prejudicou um pouquinho o espetáculo, e que caiu no primeiro dia de competições, voltou a sujar um pouco o rio. O problema é que o Sena ele tem uma rede de captação de água da chuva para evitar enchente em Paris. E essa rede muito antiga, ela carrega para o rio o excesso de água de chuva e leva consigo muito lixo. E isso acaba aumentando sempre que chove a contaminação da água um pouco acima do desejado. Existe um padrão das autoridades sanitárias francesas em termos de coliformes fecais, de bactérias. Esse padrão foi atendido pelas medições que são feitas em 4 pontos diferentes próximos do local de competição, só que a barra, o sarrafo da Federação Internacional de Triatlo é um pouco mais rigoroso. Então, a medição que foi feita nas 24 horas anteriores à prova mostraram que pelo menos em um desses pontos a contaminação por bactérias estava acima do normal. E aí foi necessário, pela regra da Federação Internacional, inicialmente adiar a prova e talvez até cancelar a parte de natação do triatlo. Vamos voltar só um pouquinho nessa medalha de bronze. Eu queria que você contasse, né, da ginástica artística, você que cobriu aí, que está aí na sala de imprensa ali da ginástica, né? Como é que foi essa cobertura, André? Conta aí qual é o clima aí, como é que está a torcida, como é que foi essa cobertura? E a medalha, né, das meninas? É um grande feito, Priscila. Eu cobri pela primeira vez ginástica em Olimpíadas em 2004, que foi o grande ano da Daiane dos Santos, em que a Daiane era favorita ao ouro no solo e acabou perdendo a medalha, por conta do pezinho que caiu um pouquinho fora do tablado. Depois, em 2008, em Pequim, foi a decepção do Diego Hipólito.
e ele era favorito também no solo e perdeu, e de lá para cá a ginástica brasileira vem mostrando um grande progresso e culminando agora com o terceiro lugar por equipes, que é um grande feito. O fato de ter conquistado uma medalha por equipes mostra que é a ginástica brasileira como um todo que evoluiu, não dependemos apenas do fenômeno Rebeca Andrade, embora evidentemente ela tenha tido o papel mais importante nessas notas que levaram a medalha de bronze, mas nós temos Jade Barbosa, nós temos Flávia Saraiva, né, nós temos Júlia Soares, nós temos outros nomes que carregam o time também. E não dava para ganhar dos Estados Unidos, evidentemente, eram as francas favoritas. Simone Biles inteiramente recuperada do problema que ela teve nos Jogos de Tóquio, o problema de falta de percepção espacial, que impediu ela, levou ela a desistir no meio da competição. Ela mostrou que está totalmente recuperada, disse aqui que estava um pouquinho nervosa, com medo de ter um flashback na hora da competição, mas que quando ela acertou a primeira saída, no primeiro exercício, que foi o salto, né? O que é um exercício difícil, ela viu que ia dar certo, ela falou assim, definitivamente vai dar certo, e aí as americanas ganharam com muita facilidade. Depois uma disputa muito acirrada pela medalha de prata e bronze entre as italianas, as britânicas e as brasileiras, e felizmente para nós o Brasil acabou prevalecendo por um pouquinho, né, por 2 décimos de ponto, se eu não me engano, em relação às britânicas para ganhar a medalha de bronze. Sim, já chegou uma pergunta aqui pelas redes sociais. O André Del Nero pergunta assim, voltando um pouquinho ali na história do Rio Sena, ele pergunta assim, não existe nenhum filtro ou técnica de limpeza para o Rio Sena? O problema é que é um rio muito grande, né, muito caudaloso, ele recebe a água de vários rios afluentes e também passa por muitas zonas urbanas. Foi feito um longo trabalho de limpeza, de corte, né, desse esgoto que era jogado na água do Sena. Foi feito um trabalho muito grande de construção de piscinões para receber água da chuva e poder guardar um pouco dessa água que acaba prejudicando a qualidade do rio. Mas os níveis estão, segundo os organizadores dos Jogos, muito próximos daquilo que seria necessário para competir. É possível que as medições das últimas 24 horas permitam a competição, mas não é uma coisa que se faz da noite para o dia. A expectativa dos organizadores dos Jogos é deixar a limpeza do Rio Sena como um legado, para que no ano que vem, no próximo verão, a população possa tomar banho no rio, como era 100 anos atrás. Você imagina que em 1923 foi proibido o banho no Rio Sena. Durante algum tempo as pessoas desrespeitavam essa lei, mas a contaminação chegou a um ponto tal que hoje em dia ninguém tem coragem de se jogar no rio. A prefeita agora pulou, não aconteceu nada com ela, outras autoridades também mergulharam, nadaram e falam que não aconteceu nada, mas para uma competição importante como a Olimpíada, o padrão é um pouco mais rigoroso e é por isso que a competição foi adiada ontem e talvez venha a ser adiada de novo de hoje para amanhã. E André, você que está acompanhando, né, que você que mora aí em Paris, está acompanhando também essas Olimpíadas, o que está te chamando mais atenção nessas Olimpíadas aí em Paris? Olha, uma coisa muito impressionante, Priscila, foi o nível do esquema de segurança. É um aparato muito grande, policial, 45 mil homens e mulheres tomando conta de Paris no dia da cerimônia de abertura e mais de 200 mil policiais, soldados e bombeiros em toda a França. Ninguém da área de segurança, nenhum agente de segurança da França pôde tirar férias nesse período olímpico. Então a presença policial é muito ostensiva nas ruas. É claro que o clima de toda a Olimpíada é um clima festivo, mas os parisienses também contam que eles sentem que a cidade está um pouco mais vazia que em verões anteriores, porque muita gente foi embora simplesmente com medo de caos no transporte, de problemas de deslocamento. Já é um período em que normalmente as pessoas viajam muito, mas aparentemente viajaram ainda mais nesse período. Então, ao contrário do que se esperava, acontece de você ver metrô vazio durante o dia em algumas das principais linhas de metrô de Paris, e não seria normal nessa época do ano. Muito turista, mas nem tanto parisiense, é o que me parece que está acontecendo aqui durante essa Olimpíada. Sim. E André, como é que está, falando da cidade, como é que está o clima da cidade, né? Os franceses estão engajados aí nas Olimpíadas, a torcida, como é que está a torcida também dos outros países, né? As pessoas que foram até Paris para acompanhar, e como é que está o serviço? Qual que é o clima geral da cidade? Olha, Priscila, como eu falei, o clima é sempre de muita alegria.
e os franceses já estão naquele clima de ufanismo que é natural por conta do grande número de medalhas que eles estão ganhando nesses primeiros dias. Eles tiveram ontem 8 medalhas, que foi o melhor resultado deles em 28 anos, desde Atlanta em 96. A França não ganhava 8 medalhas num único dia de Olimpíada. Eles terminaram o dia de ontem no segundo lugar no quadro de medalhas, atrás apenas do Japão. Então, toda aquela tendência do parisiense, do francês, de reclamar, aqui reclamar um esporte nacional, os franceses passaram anos aterrorizados com a perspectiva de sediar os Jogos Olímpicos, apesar de terem lutado tanto para isso, mas agora, uma vez a competição iniciada, é todo mundo torcedor, especialista em esgrima, especialista em canoagem, especialista em rugby, os esportes em que a França vem se destacando, e eu acredito que daqui até o final da Olimpíada esse clima de euforia tende a aumentar. Sim, e a torcida? Tem muita torcida, pessoas de outros países aí, como é que está também a torcida, né, dos outros países? Tem muito brasileiro? Tem muito brasileiro aqui, muita gente, muitos brasileiros vieram aqui à ginástica hoje, não tanto quanto os americanos, porque os Estados Unidos já têm uma longa tradição em ginástica, então eles compram ingressos para as finais, e ainda mais com a Simone Biles se destacando. O que a gente via aqui na Arena de Bercy na final da ginástica era a maior torcida americana, e quem viu na TV deve ter notado isso, mas depois os brasileiros fazendo muita festa, torcendo muito, incentivando muito a Flávia Saraiva, que teve o problema do corte no supercílio e se recuperou de maneira brilhante, realizando as séries dela com muita garra. A Jade Barbosa, que já há mais de 15 anos faz parte da seleção brasileira e é a veterana do grupo, de certa forma, a líder do grupo, e, claro, a Rebeca, a Lohane, toda a equipe brasileira recebendo muito apoio dos torcedores. E dos outros países, a gente vê coisas curiosas, né? Por exemplo, hoje tivemos o jogo entre República Dominicana e Uzbequistão no futebol masculino, aqui no Parc des Princes, aqui em Paris, e a torcida do Uzbequistão chamou muita atenção pelas coreografias que eles realizavam todos juntos. E, embora fosse um jogo de 2 países sem expressão no futebol mundial, acabou chamando bastante atenção aqui. Então a gente tem visto isso. Os japoneses no judô também torcendo muito pelos seus atletas, aquilo que a gente vê em outras Olimpíadas, né? Cada país interessado nos seus destaques e marcando presença, ainda mais por se tratar de uma Olimpíada em Paris, né? Todo mundo gosta da França, gostaria de estar aqui vendo os Jogos Olímpicos, porque é uma cidade realmente especial e que vem usando bem os seus pontos turísticos como sedes olímpicas. Sim, é o clima olímpico, né, dominando aí toda a cidade, todo mundo que está envolvido, né, André? André, eu queria agora tocar num assunto aqui de uma matéria que você trouxe aqui para o jornal nos últimos dias, que assim, as Olimpíadas ali têm arenas espalhadas por todos os espaços turísticos da cidade, mas também tem uma área ali periférica de Paris. Eu queria que você dissesse para a gente que região é essa, por que ela foi escolhida e quais são as modalidades que estão sendo disputadas nessa região. Isso, Priscila, a França, para você ter uma ideia, é dividida em 101 departamentos. Os departamentos são as unidades administrativas, como os estados um pouco no Brasil, mas evidentemente menores. A França é um país, grosso modo, do tamanho da Bahia, então você pode imaginar que, dividido em 100 unidades, elas são bem pequenas. E existe uma disparidade bastante grande em nível de renda, em condições sociais, socioeconômicas, entre esses departamentos. E justamente no norte de Paris, em boa parte da periferia de Paris, há regiões pobres. E uma delas é um departamento chamado Seine-Saint-Denis, que fica logo ao norte de Paris, é o primeiro departamento ao norte da capital francesa, onde fica o Stade de France, que é o principal estádio que vai ser palco da final da cerimônia de encerramento e das finais do atletismo. A França aproveitou a organização das Olimpíadas para deixar um legado para essa região, que é a mais pobre, segundo as estatísticas, e a que tem mais população jovem na França. Então foi construída uma série de equipamentos esportivos, não necessariamente para a Olimpíada, mas a única arena especificamente construída para os Jogos foi a arena onde estão sendo realizadas as provas de saltos ornamentais, polo aquático e nado sincronizado. Essa arena vai ficar como legado. E foram construídas outras piscinas também. A Vila Olímpica foi construída em Seine-Saint-Denis para que se transforme depois dos Jogos em um bairro e que isso ajude a elevar o nível de renda
ajude a gerar empregos, ajude a melhorar a escolaridade das crianças pobres dessa região. Então, é um legado em que os franceses estão apostando muito. É uma forma de mostrar que os Jogos Olímpicos, que são tão criticados, né, como um evento que costuma deixar elefantes brancos por onde passa, os franceses não querem isso, eles querem que deixe um legado e ajude a melhorar as condições sociais de uma das regiões mais pobres do país, que por acaso fica aqui ao lado de Paris. Sim, chegou mais uma pergunta aqui nas redes sociais. O Erivan Santana pergunta assim: como está sendo avaliada a participação da ginástica artística brasileira pelos especialistas? Olha, a ginástica brasileira subiu de patamar. Ela adquiriu respeito não só dos jornalistas, dos especialistas que cobrem ginástica, mas também de todo o mundo da ginástica em si. Hoje, por exemplo, a Jade Barbosa, depois da medalha, estava comentando aqui que viu uma ginasta japonesa olhando admirada para a Rebeca e comentou: olha, Rebeca, que coisa, como essa ginasta está encantada de estar aqui perto de você. E ela acrescentou, né, isso é a maior prova de respeito, né, que a ginástica brasileira já adquiriu, que influencia novas gerações do mundo inteiro, que olham com respeito e enxergam na Rebeca uma ginasta que é um exemplo para o mundo inteiro, e agora respeitando a ginástica por equipes do Brasil como uma das 3 melhores do mundo. Ok, que a equipe russa, que foi campeã na última Olimpíada, não pôde comparecer por conta da situação política, da guerra na Ucrânia, mas isso não é problema das brasileiras. Elas conquistaram o espaço delas, ganharam merecidamente a medalha de bronze, e é um trabalho de longo prazo que deu frutos e que certamente continuará dando mesmo depois que a Jade pare, a Rebeca pare. Sim. Vamos voltar um pouquinho aqui no clima da cidade, André. Eu queria te perguntar também, aproveitando aqui um tema que você também trouxe nas matérias aqui para o jornal, que é sobre essa sabotagem que teve ali nas linhas de trem, né? Ali no dia da abertura da cerimônia. O que a gente sabe, né? O que a polícia ali da França sabe sobre essa sabotagem? Já teve uma pessoa presa, né? Você trouxe essa informação aqui para o jornal. Eu queria que você dissesse para a gente como é que ficou essa situação. Priscila, no dia da abertura, todo mundo foi surpreendido de manhã por essa notícia. Durante a madrugada, em 3 pontos diferentes da França, pessoas cortaram cabos essenciais para o funcionamento do sistema ferroviário francês. Essas pessoas, aparentemente, segundo a polícia, sabiam muito bem o que estavam fazendo, porque cortaram exatamente em pontos nevrálgicos do sistema ferroviário, paralisando praticamente 2/3 dos trens da França, em um dia muito importante, em um dia que muita gente estava circulando e vindo para Paris para a cerimônia de abertura, ou indo para as outras sedes que têm outros esportes, né, como futebol, e isso causou um grande transtorno. Desde o primeiro dia, as investigações apontavam para o que a polícia chama de ultra-esquerda, por conta de um e-mail que tinha sido mandado, um e-mail apócrifo, que usava um site que é considerado ligado a movimentos de ultra-esquerda, e foi presa uma pessoa, 2 dias depois, que tinha alicates, tinha chaves mestras que permitiam abrir instalações da rede ferroviária e material de esquerda, livros radicais de esquerda. Então, hoje essa é a principal pista da polícia. Mas claro que existe uma cautela muito grande, porque a França vive uma crise política, uma polarização muito grande atualmente, e existe o temor de que esse caso seja explorado para fins políticos. A França fez uma eleição parlamentar no começo de julho e ela não trouxe nenhuma maioria absoluta. O parlamento ficou dividido em 3 grandes blocos, um de esquerda, um de centro do presidente Emmanuel Macron e um de ultradireita, e ninguém sabe no momento quem vai ser o novo primeiro-ministro da França. O Macron anunciou que vai deixar essa decisão para depois da Olimpíada. Por enquanto continua o primeiro-ministro Gabriel Attal, que está demissionário, mas vai tocando os assuntos correntes, como se diz aqui, até terminar as Olimpíadas. Então essa investigação ainda continua em relação à sabotagem dos trens. Foi feito evidentemente um reforço na vigilância nessas instalações e espera-se que isso não cause novos problemas. A seleção brasileira feminina, por exemplo, teve um atraso muito grande no trem, quando vinha para Paris, vinda de Bordeaux do primeiro para o segundo jogo do torneio.
A gente espera que isso não cause novos transtornos e, por enquanto, a pista é essa. Seria um atentado cometido por pessoas da ultra-esquerda, como foi a expressão usada pela polícia francesa. Sim, agora vamos falar do quadro de medalhas. As últimas informações, nós temos aqui Japão com 7 medalhas de ouro, né, um total de 13 medalhas. China com 14 medalhas no total. Austrália com 11 medalhas e Brasil, 4 medalhas, né? Com a medalha de bronze de hoje, né? Ontem tivemos 3, agora 4 medalhas aqui do Brasil. E, André, aproveitando esse quadro de medalhas, vamos falar de amanhã. Eu queria que você contasse pra gente quais são os destaques de amanhã, da programação ali das Olimpíadas. O que a gente pode esperar para amanhã? Olha, na programação de amanhã das Olimpíadas, Priscila, continuam as disputas aqui da ginástica. Não é para amanhã, mas para os próximos dias a Rebeca volta a disputar a final individual geral e depois as finais por aparelhos. Nós continuamos com chances, como sempre no judô, todos os dias até o final temos oportunidade de medalha. No futebol nós temos um jogo muito importante, a seleção feminina enfrenta a Espanha, valendo a classificação para as quartas de final. Com uma vitória o Brasil tem boas chances de classificação, mesmo que perca para a Espanha, porque ganhou da Nigéria, e os 2 melhores segundos colocados, os 2 melhores terceiros colocados, perdão, passam para a próxima fase. Então, são as coisas que a gente tem que ficar de olho aí no dia de amanhã. E, evidentemente, essa questão polêmica do triatlo. O triatlo brasileiro tem até chance de medalha, tem o Manuel Messias, que é bom principalmente na parte de corrida, e talvez até seja beneficiado caso a prova se transforme num duatlo, digamos assim. Mas tem essa questão, vai ser feita a medição agora, daqui a 4h30, e daqui a umas 5 horas mais ou menos vai ser anunciado se teremos ou não as provas do triatlo feminina às 3 da manhã de Brasília e masculina às 5h45 da manhã. Muito bem, André Fontinelli, repórter da Folha, diretamente de Paris. André, obrigada por ter vindo aqui no Como é que é. Sei que já é tarde da noite aí, obrigada pelo seu tempo aí de estar conversando com a gente, trazer esses destaques aí e o que tem da programação. Volte outras vezes aqui no Como é que é, a gente vai te convidar. Eu que agradeço, Priscila, já estão apagando as luzes aqui, então está na hora de se despedir mesmo. Tchau, obrigado. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. E amanhã estaremos de volta. Vamos continuar aqui na Maratona das Olimpíadas. Espero vocês. Tchau, tchau.